Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, do meu amigo Moacir Germani, Sociedade Espírita Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods e Cook, Casa Criativa. E hoje, para minha alegria, eu consigo trazer aqui, imagino que pela terceira vez, eu acho, uma amiga muito querida e que vocês vão gostar muito dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Eu estou me referindo a Leisa Antunes. Leisa, muito obrigado por tu teres aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre assuntos variados hoje aqui no programa. Eu agradeço, porque é sempre uma oportunidade de estudo, né? Então é sempre muito bem-vinda essa oportunidade. Obrigada. Leisa, antes disso, a Leisa, ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Antônio Vitor Mena Barreto, aqui de Santa Maria. Isso. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre vários assuntos e de imediato eu vou perguntar para a Leisa o que é esse tal de mundo espiritual, Leisa? Isso. Jader, o mundo espiritual, ele é o mundo dos espíritos. Olha a simplicidade e a complexidade da resposta. O mundo espiritual é o mundo dos espíritos, então ele é o mundo onde vivem os seres que não possuem mais esse corpo físico que ora eu, você, os companheiros aqui presentes apresentamos ainda. No livro dos Espíritos nós vamos encontrar a seguinte questão, que o mundo espiritual, ele é o nosso mundo natural, Jader. Por que o nosso mundo natural? Porque ele é o mundo de onde nós viemos. A nossa natureza, ela é uma natureza espiritual, nós somos espíritos. Então ele é o mundo de onde nós viemos e para onde todos nós iremos. E nos diz ainda que ele é o nosso mundo primitivo, no sentido de ser o primeiro, de ser um mundo que já existia muito antes da formação desse nosso planeta Terra, por exemplo, e um mundo que sempre existirá. Quer dizer que ele é independente do mundo material. Esses dois mundos são independentes entre si. Então, o que nós podemos pensar com isso? E os Espíritos nos explicam bem ali. Supondo que nunca tivesse existido o nosso planeta, tá? Ou que deixasse de existir porventura, em nada se alteraria a essência do mundo espiritual, porque ele é um mundo que já existia e eles são independentes um do outro. Embora, e aqui é importante a gente conversar, né? Atentar, eles são independentes, mas eles têm uma incessante relação entre eles. Agora, Leisa, tu falaste que nós viemos do mundo espiritual, mas tem alguém que diz que eu sou um corpo com um espírito. Nós somos um espírito que hoje habitamos um corpo. Se nós recapitularmos ali a resposta, nós vamos entender a nossa origem, o nosso mundo primitivo, primeiro é o mundo espiritual. Hoje nós estamos, eu, você, Jader, habitando este mundo material, mas a minha essência, Jader, a minha essência é o espírito. Esse é o que sobrevive. Embora o momento em que eu deixarei essa matéria física aqui, mas o meu corpo espiritual, a minha essência, essa sobreviverá. Outra coisa, um dia eu vou morrer, digamos, vou desencarnar, como se diz no Espiritismo. Claro. Né? Em que situação que eu vou chegar lá no mundo dos espíritos? Essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Sabe, Jader, que
Eu gosto muito de um polígrafo que foi desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira e para quem é iniciante no estudo da doutrina espírita. E lá, um dos temas, um dos assuntos, né, que quando você começa a estudar a doutrina espírita, um dos assuntos, justamente pela curiosidade, é esse, né? Como é que eu vou chegar no mundo espiritual? Então, tem uma frase que é o objetivo principal desse tópico de estudo. E ela diz assim, veja bem, a vida no mundo espiritual, ela é construção individual de cada um. Então, a vida no mundo espiritual, ela é uma construção minha, ela é uma construção sua. Então, como é que eu vou chegar lá no mundo espiritual? Depende daquilo que eu construir aqui. Como você é uma pessoa, uma individualidade, cada um de nós é uma individualidade, eu sou outra, não há uma regra que possa dizer assim, desenvolveu tais e tais coisas, chegará de tal e tal maneira, e às vezes a gente busca isso. Às vezes a gente coloca todo mundo no mesmo regramento, isso é muito nosso. Mas o fato é que cada um de nós levará consigo, nesse ser essencial, que nós falamos anteriormente, espiritual, na nossa consciência, impresso, tudo aquilo que nós conquistamos, que nós desenvolvemos na nossa caminhada aqui no plano físico. Como é que eu vou chegar lá? Depende de como eu estou vivendo hoje. Então, por que a gente chama atenção nisso? O ponto principal aqui não é a forma como eu vou chegar, é o que eu estou fazendo hoje. Porque o que eu estou fazendo hoje me conduzirá a esta maneira que eu chegarei lá, porque eu chegarei como eu estou vivendo hoje. Tanto que se você procurar no livro Céu e Inferno, né, de Kardec, você vai encontrar lá a catalogação de inúmeros depoimentos de espíritos dados do plano espiritual, né? Se você ler todos eles, nenhum, quando despertou no mundo espiritual, teve as mesmas sensações, as mesmas impressões, igual ao outro, porque nós temos cada um uma bagagem, cada um uma caminhada. Então, cada um de nós chegará lá em conformidade com aquilo que nós estivermos desenvolvendo aqui. O fato que a gente precisa atentar também é que jamais nos faltará o amparo e a assistência nessa chegada, mas cada um leva em sua consciência, em seu íntimo gravado tudo aquilo que conquistou, que desenvolveu, né? Que deixou de desenvolver, porque nós podemos então ter feito conquistas muito bacanas, né? Que nos renderão frutos muito, muito interessantes, como não, e a gente sabe disso, né? E quem é que me espera lá? Se é que tem alguém que me espera. Pois claro que sempre há alguém que nos ampara e nos espera, né, Jader? Deus é muito bondoso em tudo aquilo que faz conosco, né? Nos ama muito, jamais nos deixa em desamparo, né? Então sempre há entes queridos que não só nos esperam, eles já estão conosco, eles já nos preparam desde o momento em que se inicia, se principia aqui a proximidade do nosso retorno para casa. A gente vai encontrar uma descrição muito bonita disso no livro Voltei, do irmão Jacob. Ele, quando está, não só no processo de desencarne, não, muito antes, né? Ele já está sob o amparo da filha Marta, que já havia retornado ao plano espiritual, que inclusive vai acompanhá-lo lá durante muito tempo. Ele também relata, né? É uma leitura muito interessante. Ele também relata o encontro com amigos queridos aqui do plano físico que o antecederam ao retorno. Então sempre há amigos bondosos, sempre há espíritos afins que irão nos aguardar nesse momento e nos amparar. Sejamos nós quem tivermos sido, tenhamos feito aquilo que tivermos feito aqui, mas nunca nos falta o amparo da bondade divina. Leisa, eu já li, tu já deve ter lido também, já escutei depoimentos transcritos em livros de espíritos que contam que eles sentiram fome, sentiram frio. E aí eu te pergunto, como é que eles podem sentir frio e fome se eles não têm mais o corpo material deles? Não tem mais, digamos... O instrumento que é o corpo. O instrumento que é o corpo. Não tem mais estômago, digamos, para sentir frio. Não tem mais a pele para sentir fome, o estômago. Claro. A pele para sentir o frio ou o calor. Como é que a doutrina espírita explica essas particularidades?
É um relato muito comum, a gente vai encontrar várias obras, né? E inclusive o próprio Céu e Inferno, né? A gente encontra o relato de espíritos que sentiram, sim, fome, frio, dores, né? Nós podemos lembrar do André Luiz, né? Que sentia aquelas dores. A fome ele também sentia, se alimentava daquelas gramas, né? Que tinha ali daquelas plantas naquela região, tomava aquela água lamacenta, enfim. É um relato muito comum. O que a espiritualidade nos explica lá no Livro dos Espíritos, né? Quanto mais materializado nós estivermos, quanto mais conectados, ligados ainda às sensações do corpo material, né, do corpo físico, desse mundo material aqui que nós vivemos, maiores serão essas sensações, e aí a gente tem que lembrar disso, são sensações, né, no mundo espiritual. Quando a gente parte para viver no mundo dos espíritos, né, a gente leva conosco o envoltório semimaterial, que é o perispírito. Outras vezes já abordado aqui, né? Não é esse corpo de matéria tão denso assim que eu consigo ver, tocar, né? Mas também não é espírito, é algo semi. Ele é feito de matéria, mas menos denso. Então ele faz essa conexão, essa ligação. Quando nós partimos para o mundo espiritual, nós levamos conosco esse perispírito. E levamos o nosso ser inteligente, que é a nossa alma, o nosso ser pensante, aonde estão impressas todas as sensações que nós sentimos aqui no corpo material. Você disse bem, nós não temos mais os órgãos. Então a fome, o frio, que sentem sim os espíritos, dependendo da sua situação evolutiva, ela é mais uma sensação do que propriamente uma fome, um frio. Mas o que os espíritos nos dizem? Que apesar de ser uma sensação, ela é muito dolorosa. Eles não estão dizendo que aqueles irmãos não sentem. Sentem. É uma sensação, é uma realidade para eles e eles sofrem sim, tanto mais quanto mais apegados a essas questões do mundo material. Eles fazem uma comparação que nos serve aqui, Jader, quando uma pessoa encarnada tem um membro amputado e sente a dor naquele membro. Perfeito. O membro não está mais ali, como você disse, o estômago não está mais ali, não tem mais como eu sentir a dor, mas eu sinto porque ficou gravado no meu íntimo, na minha consciência, que aquilo ali doía. Então eu sinto sim, né? Na medida em que nós vamos nos melhorando, nos espiritualizando, nos desligando das questões materiais, essas sensações vão diminuindo gradativamente também. Leisa, a produção está me dizendo que o nosso primeiro bloco acabou, mas tem ainda o segundo bloco, certo? Sim. Que nós vamos abordar outros assuntos. Sim. Gente, eu estou me despedindo do primeiro bloco, mas voltaremos no segundo, não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa e Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Lá, lá, ya, lá, Odonto
Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está ligando a TV agora, ou enfim, está chegando agora, eu estou batendo um papo hoje aqui com a minha amiga muito querida, Sociedade Espírita Vitor Mena Barreto, Antônio Vitor Mena Barreto, Leis Antunes. E a gente está batendo um papo sobre espíritos, mundo espiritual e N coisas. E eu vou iniciar esse segundo bloco perguntando para a Leisa, já que a gente encerrou o primeiro bloco falando de fome, de frio, que se os espíritos sentem fome, sentem frio, como é que os espíritos se comunicam entre si? Jader, no livro Mecanismos da Mediunidade, nós encontramos uma questão que nos explica bem essa tua pergunta. E a resposta, inicialmente, ela é o seguinte: a comunicação no mundo espiritual, né, ela se dá essencialmente por aquilo que nós expressamos, pela imagem que nós expressamos de nós próprios. Mas vamos entender isso, né? Nós não estamos dizendo aqui que não haja essa comunicação falada que nós estamos utilizando. Claro que há. Os espíritos, a gente pode ver no livro Nosso Lar, eles conversam verbalmente falando o tempo todo. Nós sabemos que há espíritos num patamar evolutivo que conseguem se comunicar apenas pela telepatia, pela demonstração do pensamento, pela manifestação da vontade do pensamento. Mas comumente há sim a fala. Mas por que então André Luiz vai colocar ali no livro Mecanismos da Mediunidade que a comunicação ela se dá expressamente pela imagem que nós exteriorizamos de nós? Porque não há no mundo espiritual a capacidade de nós dissimularmos, de nós dissociarmos aquilo que eu falo daquilo que eu sinto, né? Aqui no mundo físico nós conseguimos. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa e a gente não está bem, mas eu estou rindo por fora. Dificilmente a pessoa vai perceber, né, que eu não estou no meu íntimo bem. No mundo espiritual, isso não existe, porque aquilo que eu falo sai carregado de toda a vibração que eu já estou emanando na minha expressão. Tem um trecho do livro Voltei, em que o irmão Jacob ele vai atender, ele já está desencarnado, ele vai atender a um irmão que obsidiava um outro companheiro e que ele atendia no trabalho mediúnico na casa, né? Veja a situação. Quando ele vai, só que agora ele também está desencarnado, então ele pede para atender pessoalmente esse irmão. E aí aquele companheiro que vai com ele, que é alguém já bem mais moral, bem mais elevada do que a dele, mais conhecimento à época, diz para ele: só cuida, você precisa falar e a sua expressão precisa refletir o que você fala. A sua palavra, ela vai vir carregada dessa vibração, dessa energia, e isso será percebido na hora pelo espírito. Claro que você pode me dizer assim: não, mas Leisa, a gente sente a vibração da pessoa falando. Claro que a gente sente, mas você não tem certeza, porque a pessoa está te dizendo uma coisa e ela pode aqui no mundo físico estar sentindo outra. No mundo espiritual não tem isso.
Aquilo que eu estiver sentindo, a minha expressão, ela será percebida por todos aqueles que estiverem à minha volta. Leisa, tu acabaste de falar a expressão no mundo espiritual, né? Aí eu te pergunto, onde é que fica o mundo espiritual? Se a gente pensar, se a gente entender, Jader, o conceito de que os espíritos, eles habitam todo o universo, né? O que diz lá no livro dos espíritos? Que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo, né? E a gente disse que o mundo espiritual é onde eles vivem, onde vivem os espíritos. Então, entendendo isso, nós compreendemos que não há, e essa é uma pergunta de Kardec até, há uma limitação, um espaço determinado, aqui começa o mundo espiritual, aqui não é mundo espiritual. Ao que lhe é respondido que os espíritos estão por toda parte. Então não há essa separação, essa limitação, termina o mundo físico, inicia o mundo espiritual. Por que não há, Jader? Porque os espíritos, que são os habitantes do mundo espiritual, eles estão conosco, aqui conosco, nas nossas casas, eles estão nas nossas casas espíritas, nos templos religiosos, né? Nas ruas onde nós andamos. Tanto isso é verdade que, se você pensar, pegando o exemplo das nossas casas espíritas, poderia ser qualquer outro templo religioso, mas vamos pegar o Mena Barreto. Quando nós vamos até lá, eu, você, encarnado, qualquer encarnado que lá chegar, vai olhar aquela estrutura física que existe lá do Mena Barreto, paredes, tetos, aquele é o Mena Barreto no plano físico. Mas o Mena Barreto no mundo espiritual, ele é muito maior do que isso e ele coexiste naquele mesmo ambiente. Porque nós não podemos acreditar que o Mena Barreto, por exemplo, só atende no momento em que eu, Leisa, vou lá abrir a casa para o atendimento. A gente sabe que essas instituições, né, assim como muitos lares, são pontos de socorro que funcionam 24 horas aqui no plano físico. Eles estão ali existindo. Nós não os percebemos, salvo, claro, exceção daqueles que possuem a mediunidade específica para essa percepção. Mas esse mundo espiritual, ele está aqui conosco, à nossa volta, ele coexiste conosco. Nós não temos os sentidos ainda afinados para percebê-lo. Tem um outro relato que nos serve de exemplo aqui, André Luiz, no Mundo Maior, primeiro capítulo, Entre Dois Planos, o título já diz, Entre Dois Planos, né? Ele vai até uma instituição, ele diz que é belíssimo, na nossa crosta terrestre, em meio à nossa natureza. Lá essa instituição atende centenas de espíritos que estão no mundo espiritual, desencarnados, né? E de espíritos que estão no mundo físico, mas por ocasião do sono, vão até lá, se reúnem, estudar, confraternizar, aprender, enfim. Aquilo está acontecendo ali, no nosso mundo. Nós não percebemos, não significa que não exista. Então, esse mundo espiritual, ele coexiste junto de nós. Leisa, às vezes uma pessoa tem uma vida muito difícil, trabalhosa, e quando ela morre, digamos, as pessoas costumam dizer o seguinte: a fulana descansou. O que os espíritos fazem lá no mundo espiritual? Eles só descansam? Ou sei lá, é uma pergunta que eu faço para ti. Sim. Vamos lembrar de novo, eu gosto muito dos exemplos porque facilitam para a gente compreender, né, Jader? Porque nem tudo tem para nós uma explicação assim tão direta, mas os exemplos, eles nos auxiliam, e nesse ponto André Luiz nos ajuda muito. Então a gente tem o exemplo dele, que é levado quando ele já está na colônia Nosso Lar, ele é levado às câmaras de retificação para trabalhar, que é aonde essas câmaras são aonde se recebem irmãos recém-chegados de regiões difíceis do umbral, regiões sofridas do umbral. Esses irmãos são acolhidos ali, tratados com muito carinho, né? E André Luiz, ele passa depois de um tempo a trabalhar naquele local. E tem um relato interessante, que um dia ele está lá trabalhando e ele ouve pelo rádio, que é passado para a enfermeira Narcisa, que é narrada no livro, ele ouve que irá chegar uma caravana de samaritanos, que eram aqueles que iam constantemente até as regiões difíceis buscar os irmãos necessitados. Trariam 29 irmãos em situação assim muito, muito complicada. Então o trabalho ia ser maior ainda lá e eles estavam com poucas pessoas para auxiliar. Estamos falando de mundo espiritual, né? Certo. E aí
André Luiz se oferece para dobrar o turno, para ficar além daquilo que ele já havia trabalhado. E aí o Tobias, que é quem o orienta ali naquele momento, diz a ele que é necessário que ele faça um período de descanso. Para que o descanso? Para que ele reponha as energias, reponha as vibrações, porque por conta daquele trabalho, né, um trabalho ainda um pouco grosseiro, dispensa, aqueles irmãos que chegam ali naquela situação necessitam de fluidos daqueles que estão trabalhando, né, que os deixam, digamos assim, eu vou usar o termo enfraquecidos, como quando nos falta alimento, tá? Então é necessário que se reponha aqueles fluidos, mas que ele voltará no dia seguinte fazendo parte de uma escala. Então tem muito trabalho no plano espiritual, e esse trabalho ele é acolhido com muito carinho por todos aqueles que compreendem, né, a finalidade da nossa existência. A gente pode lembrar também do governador da colônia Nosso Lar, que Lísias relata que anos e anos este espírito está na governança, e pouquíssimas vezes, de contar nos dedos, ele o viu sentado participando de alguma cerimônia, mas em todas as outras oportunidades ele não vinha, ele reservava o descanso aos outros para que ele se mantivesse no trabalho. Então há muito trabalho, sim. Leisa, na tua última, nessa fala que tu terminou agora, tu falaste em umbral. O umbral, que quem trouxe esse termo para a doutrina espírita foi o próprio André Luiz, né, através do livro Nosso Lar. Isso. O umbral é aos moldes, digamos assim, do inferno católico, do céu católico, ou seja, um lugar no mundo espiritual. O lugar no mundo espiritual é só aquele lugar que chama-se umbral. E o que é esse tal de umbral? No livro Nosso Lar, como tu disse, nós temos um capítulo específico que trata do umbral, né? É curioso porque André Luiz, ele começa perguntando para Lísia sobre o umbral. Só que o Lísias ri e diz para ele: você esteve lá, estagiou lá por tanto tempo, né? E não sabe o que é. Então ele vai explicar, e aí eu vou começar pelo final, porque o final vai nos ajudar a entender essa questão do umbral. Lísias vai dizer assim: Jader, quando a gente vem para o plano físico, quando nós reencarnamos, nós trazemos o que ele chama de roupa suja, tá? A roupa suja ele compara ao nosso corpo, porque no corpo estão impressos todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas aquisições, enfim. Quando nós viemos para cá, nossa finalidade aqui é lavar a roupa suja. Chegando aqui, eu me envolvo com as paixões do mundo, com os desatinos, e eu não lavo a roupa suja. Até às vezes adquire mais roupa suja. Até acrescento algumas manchas a mais. Quando eu retorno para o plano espiritual, então, eu retorno com esta bagagem. E eu tenho necessidade de um ambiente onde eu consiga me libertar de tudo aquilo que não tem mais para mim finalidade. Porque eu não sou suficientemente mal, vou usar esse termo, né, no sentido de equivocado, para me dirigir a regiões mais inferiores ainda, mais difíceis ainda. Mas eu também não tenho como ter passagem livre para regiões mais elevadas. Então eu passo a estagiar naquela região do umbral, aonde eu me liberto de tudo aquilo que não serve mais para a minha caminhada evolutiva. Só que a gente tem que ter atenção, porque a gente vincula o umbral a algo sempre negativo. E a gente não pode esquecer que lá no Nosso Lar está descrito que a colônia Nosso Lar, ela também está numa região do umbral. Assim como há no umbral regiões muito mais difíceis do que aquela que a gente conhece, que André Luiz relata ter habitado. Se a gente pegar o termo umbral, ele significa um limiar, uma passagem, né? Então a gente passa por ali com mais ou menos necessidade de tempo, conforme cada um de nós, mas para nos libertarmos, aí a gente vê a bondade de Deus que permite que ali a gente se desvincule de tudo aquilo que não nos serve mais. É para isso que serve o umbral. É por isso que existe essa região, alimentada inclusive por nós, e numa troca entre nós e aqueles que habitam as regiões difíceis umbralinas.
e meia dúzia de palavras. Não significa que o umbral seja um castigo De jeito nenhum, muito pelo contrário, quando a gente entende a finalidade dele. Olha a bondade de Deus, Ele não é um castigo, Ele me dá, é como se eu fosse para a escola, eu tirasse notas ruins e em vez de rodar, eu vou fazer a recuperação. Então eu vou para ali e ali eu teria a oportunidade de, ainda assim, mais uma vez, né, me libertar daquilo que eu não me libertei na existência física, para seguir a minha caminhada. Só que, Jader, uma questão que a gente tem que atentar, todas as obras, elas nos esclarecem dos postos de socorro e atendimento que existem na região mais difícil que você imaginar do umbral. Nós nunca estamos em desamparo. A gente observa as caravanas, né, que o próprio André Luiz relata, de irmãos samaritanos que vão o tempo todo às regiões difíceis do umbral convidar aqueles nossos irmãos que já tenham despertado em si a vontade da mudança, o interesse em se melhorar. Ninguém está fadado a sofrer. É um estágio, mas que serve de libertação para nós. Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, Leisa. Mas se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos facebookianos que acompanham o nosso programa pelo Facebook ou pelo YouTube, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Fica à vontade. Então, eu lendo, né, pesquisando e estudando para vir aqui hoje, no livro Voltei, que eu já comentei sobre ele aqui, do irmão Jacob, ele nos diz lá no começo que, embora um grande estudioso da doutrina espírita, trabalhador do meio espírita, ele só teve a real noção do que é o mundo espiritual quando lá chegou. Mas uma fala dele me chamou muito a atenção: ainda há tempo. Então, o que ele nos diz? Que como essa vida no mundo espiritual ela é uma construção de cada um de nós, ainda há tempo de nós revermos tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, para que a nossa colheita amanhã ou depois, neste mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, para onde nós iremos, seja uma colheita saudável. Leisa, eu não tenho palavras para te agradecer por essas explicações tão simples assim, ó, mas com muito conteúdo que tu premiaste os nossos telespectadores hoje. Te agradeço. Muito obrigado. Agradeço, obrigada mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Dá um abraço naquele pessoal lá do Mena Barreto por mim, certo? Pode deixar. Muito obrigada. E com essa mensagem linda da Leisa, uma mensagem de que a gente não deve desistir nunca, né, Leisa? Eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, do nosso amigo, né, Leisa? Moacir Germano. Gente, o programa chega por aqui, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.